Agora a gente volta a repercutir a decisão do ministro Dias Toffoli de dar prosseguimento à ação do presidente Bolsonaro contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Vamos lembrar, o presidente acusava Moraes de suposto abuso de poder. E a gente conversa agora sobre esse assunto, a gente convidou para debater esse tópico, esse assunto, o advogado Guilherme Segimori e a advogada criminalista Verônica Sterman. Sejam todos bem-vindos ao Live CNN. Cada um vai ter 2 minutos para cada resposta e quando o tempo acabar, a gente aparece na tela. Pode ser? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos. Eu começo então com Guilherme Segimori. Guilherme, como que você avalia a decisão de Dias Toffoli ao dizer que os fatos narrados não constituem crime e que não há justa causa para o prosseguimento da ação, inclusive na parte em que o presidente Bolsonaro alega em que o Alexandre de Moraes teria sim a finalidade de prejudicar alguém, seria algo pessoal contra o presidente Bolsonaro? Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer que eu acho bastante pertinente ou até adequado que o presidente comece a utilizar esses métodos jurídicos para questionar as decisões com as quais ele não concorda, tá? Eu acho que é um exercício legítimo de direito, eu acho que essas ferramentas servem para isso, quer dizer, você questiona medidas contra você, investigações, decisões contra você, nos autos, seja nos autos da investigação, seja por meio da provocação das autoridades, uma notícia-crime que seja, uma denúncia, uma reclamação, um habeas corpus. Eu acho isso preferível ao arsenal de ilicitudes que a gente tem visto acontecer nos últimos anos. Ataque à democracia, desfile de tanque, ameaça de avião sobrevoando, quer dizer, me agrada ver esse instrumento jurídico ser utilizado para questionar a investigação, tá? Por outro lado, a gente não pode ignorar que isso é parte de um contexto gigante. É um contexto de ataque, sim, ao tribunal que tem acontecido em todas as mãos. Então, eles estão atacando, o presidente segue atacando o STF, seja em live, seja em comentários, e agora ataca paralelamente por essa via jurídica. Eu achei legítimo o exercício e acho legítima a resposta, sim. A resposta foi técnico-jurídica, como deveria ser, observou ali se havia algum indício de razoabilidade nos pedidos do presidente sobre a existência de crime e chegou à conclusão que era um exercício normal de inquérito, ou seja, que isso não se afastava o suficiente das previsões de como conduzir o inquérito para que se tomasse como crime. Quer dizer, não há uma aberração jurídica, não há uma excrescência, não é uma coisa que está absolutamente afastada da norma jurídica. Então, não é um crime, um abuso de autoridade. É uma análise jurídica respondendo um mecanismo, um questionamento jurídico. Eu acho que foi um exercício da organização funcionando. Verônica, qual que é a sua avaliação com relação, então, à decisão de Dias Toffoli? Na minha visão, a decisão do ministro Dias Toffoli está absolutamente correta e a atitude do presidente Bolsonaro em entrar com uma notícia de crime para questionar ou para sugerir que o ministro Alexandre teria cometido crimes de abuso de autoridade é absolutamente inconveniente, errada, antijurídica e até configura um ataque à democracia, eu diria, como tantos outros que ele vem demonstrando o desrespeito à Corte Suprema, o desrespeito às decisões tanto do ministro Alexandre quanto do colegiado da Suprema Corte e vem instigando essa raiva coletiva contra o Supremo Tribunal Federal. O poder de investigação é legítimo, se existe indícios de um crime, eles devem ser investigados, e se o inquérito policial existe, como eu quero deixar claro que eu não faço parte, eu nunca entrei no inquérito das fake news, eu nunca acessei, eu também não vi o que o presidente Bolsonaro alega na sua notícia de crime. Porém, se existem, o que a gente vê é que o presidente Bolsonaro, ele, como eu disse, ele ataca o Supremo e ele quer interferir no poder investigatório. Existe uma hipótese criminosa, ela deve ser investigada. Se existem indícios, o inquérito ele não é com excesso de tempo se está
se as investigações estão acontecendo, o excesso de tempo, ele se configura quando o inquérito fica parado, sem nenhuma investigação acontecer. O que a gente vê nesses casos é que o inquérito está acontecendo, as hipóteses estão sendo investigadas, e se ele quer o acesso à investigação, ele que peça dentro do inquérito. Existe uma súmula vinculante do Supremo que fala que o acesso ao inquérito policial, o investigado deve ter, sim, acesso, porém não às diligências em andamento, justamente para que não se frustre as diligências que vão acontecer. O tempo acabou, Verônica. Ainda. Bem, o tempo acabou, mas eu sigo perguntando à senhora, doutora Verônica, porque a ação acusa que o inquérito das fake news teve prazo exagerado, falta de crime e ainda cita que a defesa não teve acesso aos autos. Esses fatos podem ser considerados abuso de autoridade, inclusive eles foram divulgados até uma nota pelo próprio presidente da República, onde ele fala que, por exemplo, mesmo após a PF ter concluído o inquérito a respeito das fake news de crime em uma live, o ministro insiste em mantê-lo ainda como um investigado. Como eu ia dizendo, existe uma súmula vinculante do Supremo, isso se aplica a todos os inquéritos, a todos os investigados, é uma súmula vinculante que deve ser aplicada no Brasil inteiro. Ela fala o seguinte: as investigações, elas estão em andamento, os investigados têm direito a acessar as investigações desde que as diligências estejam concretizadas, finalizadas e colocadas nos autos do processo. Então, em diligências em andamento, não se deve dar mesmo notícia ou acesso aos investigados, porque senão você frustra a investigação. Quer dizer, se o investigado sabe que vai ter uma busca e apreensão na casa dele no dia 14, no dia 13 ele vai, faz uma limpa, isso pode gerar até uma prisão preventiva, tudo bem, mas ele organiza a casa dele para receber a busca e apreensão, entendeu? Então, o investigado não pode ter acesso anterior às diligências que estão em andamento. Então, eu não acredito, como eu disse, eu não tive acesso, mas eu não acredito que ele não tenha tido acesso às diligências que estão nos autos. Com relação à hipótese investigatória, onde ele fala que a Polícia Federal concluiu pela ausência de crime dele, mas o ministro continua insistindo em mantê-lo investigado, eu queria lembrar que o inquérito policial, ele serve para investigar uma hipótese criminal, mas essa hipótese criminal, ela pode, o objeto principal, ele pode dar alguns frutos, então ele não é engessado. A gente sempre vê, assim, na prática, eu sou advogada criminalista, a gente vê que às vezes o inquérito começa por uma coisa e ele termina por outra. Não é porque se concluiu, a Polícia Federal concluiu que ele não cometeu crime com relação às urnas eletrônicas, ao que ele disse sobre as urnas eletrônicas na live, que não se pode estar investigando alguma outra hipótese criminosa, alguma outra hipótese de autoria criminal dele com relação a outros fatos decorrentes do objeto investigado nesse inquérito da fake news. Então, eu não sei quanto tempo falta ainda para eu falar, mas basicamente era isso que eu queria dizer. E outra coisa, só para finalizar, a Polícia Federal, ela é uma autoridade persecutória, o Ministério Público Federal, nesse caso, a Procuradoria-Geral da República é outra. Okay. Não necessariamente... O tempo acabou, depois eu continuo, tudo bem, não tem problema. Sem problema. Eu faço e repito a mesma pergunta ao doutor Sigmori a respeito da denúncia. De acordo com o que diz o presidente Jair Bolsonaro, ele tem razão? A denúncia não teria validade? Ou melhor, a decisão não teria validade, né? O inquérito não teria validade? Olha, primeiro eu preciso concordar aqui com a minha colega a doutora Verônica, alguém que eu conheço e admiro muito. Ela falou muitas verdades aí. Nós, no meio criminal, nós atuamos na área criminal, nós estamos mais do que acostumados a ver o prolongamento de ações, de investigações, que desde que sejam justificados estão dentro do jogo. Quer dizer, essa presunção de que a súmula é automática quanto ao acesso a todos os autos não é uma verdade. Quer dizer, é uma decisão caso a caso, onde você tem que verificar se isso afeta ou não o andamento das investigações. Então, muitos desses argumentos que estão sendo usados aqui para dizer que, porque veja, a denúncia aqui é de que é um crime, não é de que o ministro errou ou de que o inquérito está se alongando excessivamente, é um passo muito além disso, é de que é um crime. A decisão de que é um crime ou não, quer dizer, se há justa causa para considerar isso um crime, isso foi acertado? Pelo que eu li das premissas que o presidente utiliza, me parece uma decisão acertada. Tá? Ele parte dessa premissa de que está óbvio que não houve não apenas os crimes suscitados nos relatórios iniciais, mas que não há motivos para investigar. Quer dizer, se você terminar um inquérito policial, significa isso, significa você dizer, não há nada que investigar aqui. O pedido do presidente
chega aqui em alguns pontos, eu vou ler um trecho rápido, a partir da premissa de que, é claro que não houve denunciação caluniosa, até porque na live aqui o noticiante chega a afirmar, olha, por que o presidente do TSE quer manter a suspeição sobre as eleições? Quem ele é? Por que ele continua interferindo por aí? Como que pode? Não quero acusá-lo de nada, mas algo de muito esquisito acontece. Quer dizer, ele está dizendo, olha, é óbvio que não tem intenção de ofender ninguém, porque eu disse eu não quero acusá-lo de nada. Isso é uma falácia, isso é uma bobagem. Quer dizer, nessas séries de atitudes do presidente, daqueles ao seu entorno, dessa máquina de produção de fake news, há indícios de que há algo a ser investigado? Parece claro que há indícios de que pode haver crime aí, inclusive. Certo. Guilherme, acabou o tempo. Nós conversamos, muito obrigada, viu, pela conversa. Nós conversamos com o doutor Guilherme Sigmori e com a doutora advogada também, Verônica Sterman. Muito obrigada por conversar com a gente. Desculpa, o nosso tempo é curtinho, a gente tem que respeitar os 2 minutos para cada um, mas obrigada por participar do debate aqui na CNN desse assunto que acabou de sair, gente. Obrigada. Imagina, sempre um prazer falar com vocês. Obrigada. O prazer é sempre nosso.